Olá, ouvintes do Psicologia em Evidência. Sejam muito bem-vindos de volta à nossa série sobre o TDAH. Nos episódios anteriores, nós mergulhamos no que é o TDAH, suas bases científicas, desmistificamos a ideia do que é preguiça e exploramos os impactos do transtorno quando não tratado. E também a complexa relação com as comorbidades. A gente viu que essa jornada pode ser desafiadora, tanto para a criança ou adolescente, mas também para os adultos. E hoje a gente vira a chave para o que fazer. Especificamente, vamos focar nas crianças e adolescentes com TDAH. Se você é pai, mãe, educador, professor ou trabalha com jovens, esse episódio é para você. Saiba que aquela sensação de tentar ajudar seu filho ou aluno e não saber por onde começar, de ver a luta deles para focar, se organizar ou controlar a agitação e impulsividade e sentir, que nada que você tenta parece funcionar, eu trouxe uma boa notícia. Existe um caminho, existem estratégias baseadas nas melhores evidências e que funcionam. Não é sobre consertar a criança ou o adolescente, mas sobre dar a eles e a vocês as ferramentas para navegar os desafios do dia a dia com mais sucesso, autonomia e leveza. Então vamos falar sobre o padrão ouro de tratamento, as estratégias práticas mais eficazes para casa, escola e como você vai poder se apoiar nesse conhecimento com maior paciência. Então prepare o fone e vem comigo. Então vamos lá, pessoal. O tratamento para o TDAH, ele é multimodal. Geralmente ele é combinado com intervenções medicamentosas, quando indicado, e não medicamentosas, tá? E o tratamento ele deve ser sempre individualizado. A gente precisa lembrar também, que buscar uma avaliação, um acompanhamento com profissionais qualificados, e aí existem os psicólogos, psiquiatras e neurologistas infantis, pedagogos, é um passo essencial, tá, para que a gente possa definir ali um plano de tratamento mais adequado para aquela criança ou aquele adolescente. O TDAH, pessoal, não afeta só a criança ou o adolescente, tá? Ele afeta todo o sistema familiar. E a base do tratamento, ele pode ser medicamentoso quando necessário ou não. Tá? O foco principal do tratamento não medicamentoso é ensinar estratégia, para os pais, para os cuidadores e para a criança também, manejar esses comportamentos mais desafiadores quando eles surgem, ensinar habilidades de organização, planejamento, controle da raiva, tá? E tudo que eu vou trazer aqui para vocês relacionados ao tratamento, e as dicas práticas para lidar aí com o TDAH, a sintomatologia, eu retirei desse livro aqui, do Barkley, tá? Tratando o TDAH em crianças e adolescentes. Ele é um livro super bacana e eu acredito que pode ajudar muito, tá? Professores, pais, educadores, e mesmo os adolescentes que já têm, essa compreensão aí mais aguçada, já vai conseguir entender bem como ele está ensinando aqui. É super didático também, tá? São capítulos curtos que prendem um pouco mais a atenção. Eu vou continuar com esse cafezinho aqui que chegou, tá? Então esse programa de tratamento baseado nesse livro aqui, pessoal, ele capacita o adulto, o cuidador, o ambiente escolar, a deixar esse ambiente do adolescente e da criança mais estruturado, tá? Mais previsível. Isso vai ajudar tanto o adolescente quanto a criança e também os adultos a conseguir fazer esse passo a passo aí nesse processo, de auxílio aí, e um ambiente aí mais validante para que possa ajudar aí essa criança. Tá? Então, se a gente fosse pensar ali em intervenções escolares, a escola é um ambiente onde muitos sintomas do TDAH, ficam mais evidentes, causam prejuízo, tanto acadêmico quanto social. Então, as intervenções, precisa se adaptar também a esse ambiente de aula.
Então, a gente não pode olhar para o tratamento, né, só na criança em si, numa psicoterapia ou um tratamento medicamentoso, né? Vocês veem que é multimodal, várias áreas, né, onde a criança está inserida aí nesse contexto, o adolescente, precisam ser facilitadoras aí desse processo. Tá? Então, o objetivo também com a escola é deixar aquele ambiente um pouco mais previsível, sabe? Menos distrativo para a criança, um pouco mais enriquecido, né? Mais desafiador no sentido de instigar ali aquela criança, né? Que ela possa ter um pouco mais ali de motivação para dar conta ali das demandas, tá? Da escola e depois em casa aí na vida social, tá bom? Então, como é que agem, né, as medicações, tá? Elas agem normalmente nos neurotransmissores, tá? E também em áreas do nosso cérebro relacionadas à função executiva, né, que é aquele foco, atenção, o controle inibitório, otimizando, né, a ação desses neurotransmissores para ajudar a melhorar essas áreas. Tá? Isso facilita muito que a criança e o adolescente possa se beneficiar, né, depois, em contrapartida, das intervenções comportamentais, para que ela possa aprender habilidades, sabe, ter mais sucesso nas intervenções, porque a criança hiperdistraída, né, sem foco algum, hiperimpulsiva, né, com a sintomatologia mais agravada, ela não vai ter condições, pessoal, de sentar, aprender, entender, né, ter aquela paciência, regulação emocional para fazer aquilo que precisa ser feito, tá? Então, muitas vezes, né, o tratamento medicamentoso, ele vai ser a parte essencial no plano de tratamento, tá? Isso é o médico, tá, que está avaliando essa criança, que está acompanhando, que vai fazer essa avaliação da necessidade ou não das medicações, tá? E a gente sabe que tem psicoestimulantes, tem antidepressivos, tem algumas medicações que são usadas aí, tá, no tratamento medicamentoso para o TDAH. Vocês lembram que eu disse, pessoal, em outro episódio, que pessoas com TDAH, né, elas se beneficiariam, né, de sinais externos, né? Para quê? Para lembrar o que ela precisa fazer, né? Porque ela tem esse comprometimento na memória de trabalho, de planejamento, tá? Pode estar mais frágil aí, né? Esse sistema aí, né? Agora, e por quê? Né? Porque a ideia ali é criar um ambiente externo, né, para essa criança, para esse adolescente, que compense essas dificuldades, né, de organização, planejamento, controle, né, que a criança com TDAH possui. Então, o que a gente pode fazer, né, para ajudar essa criança aí no dia a dia? Tá? Por exemplo, que a criança tenha rotinas claras, né? Por exemplo, previsível, né? Isso é fundamental. Elas se beneficiam demais, né, de saber o que ela precisa fazer, o que espera dela, né? Porque essa previsibilidade reduz a nossa ansiedade, tá? Na mudança das atividades ali também, tá? Então, isso precisa acontecer no dia a dia da criança, tá? Para que isso seja menos ansiogênico para ela, né? Todos nós precisamos de alguma previsibilidade, né? E a criança também. Tá bom? Então, por exemplo, com crianças menores, né, se a gente conseguir deixar assim um passo a passo do que ela precisa fazer de forma mais concreta, né? Então, por exemplo, um quadrinho escrito ou desenhado, né? Levante, agora escove os dentes, agora coloque o material na mochila, agora vá para o banho, vista-se, sabe aquele passo a passo? Isso, pessoal, parece bobagem. Mas quando a gente diz para a criança, vai, você precisa ficar pronta, você precisa se arrumar, você já está atrasado, você já se... A criança que tem, né, essa disfunção aí, né, esse sistema, né, executivo funcionando de forma diferente aí no TDAH, ela não consegue compreender esse pedido. Ela tem mais dificuldade, ela vai se perder aí nesse contexto, né, porque parece uma coisa muito grande, né? Então deixar as atividades, né, bem concretas para que a criança possa ir seguindo aquilo ali. Primeiro, né, que evita da pessoa ter que ficar repetindo o tempo todo, toda hora, faça isso, você não fez isso, você não fez aquilo, né? O que não ajuda em nada, né, a criança, porque ela vai ficando tensa, ansiosa, e também faz com que ela vá construindo ali, né, as tarefas, vá conseguindo decodificar ali o que precisa ser feito. Tá, então agora eu vou escovar meus dentes, depois, até que isso vá sendo automatizado no comportamento da criança.
tá? Então, isso ajuda demais crianças menores. Agora, já para os adolescentes, pessoal, né, talvez a gente possa ajudá-los a fazer uma lista, né, escrita, na atualidade digital, talvez, né, que funcione bem, né, porque ele pode usar esse sistema, sabe, de aplicativo compartilhado, coisas que a inovação vai trazendo aí pra gente também, né, usar alarme no celular, tá, para sinalizar, assim, às vezes o momento que ele precisa mudar de atividade, sabe, para ele ter esses pontos mais concretos, né? Agora é hora de fazer tal coisa, tocou o alarme, então é hora de estudar, tocou o alarme, é hora de, sabe? Para ele não ficar mergulhado ali, ou na procrastinação, né? Ou em alguma atividade, né? Que ele faça hiperfoco, alguma atividade prazerosa, onde ele está sendo estimulado ali, né? Por dopamina no cérebro, e ele está ali mergulhado naquela atividade, tá? Então, assim, deixar as coisas de forma um pouco mais clara, tanto para a criança quanto para o adolescente, vai ajudá-los a ter mais, eles conseguem ter essa percepção melhor daquilo que precisa ser feito, né, do passo a passo que precisa ser feito, tá? Por exemplo, também, ao invés da gente falar para a criança, né, arruma o quarto, talvez a gente possa quebrar essa orientação, entende a tarefa? Porque arrumar o quarto é muita coisa, né? O quarto de uma pessoa, pessoal, que tenha TDAH, né, e não tem um suporte ali, alguém que vá arrumando, gerenciando, pode se tornar um caos. Você pode entrar num quarto de um adolescente ou de um adulto, até mesmo de uma criança, né, que não tem alguém que vá lá, né, de tempos em tempos organizar. É assustador, né? Porque você vai encontrar brinquedo no meio de roupa e sapato e comida, e ele tem essa dificuldade, né, de fazer essa organização, né? E tem outras coisas aí também que impedem, né, com que ele foque naquilo, porque quando ele vê aquela tarefa imensa, aquele quarto, né, daquele jeito, naquela situação, aquela tarefa se torna ruim, chata, desestimulante, pesada, é grande demais, né? E o cérebro não vê, né, um reforço ali, né, a curto prazo. Então, muito provavelmente, ele vai sair, fechar a porta, vai sair e vai embora. E os pais, né, os cuidadores, os avós, quem está com a criança faz o quê? Enlouquece. Né, e grita, e briga, e bota de castigo, né, e chama de preguiçoso, e de porco, seu isso, seu aquilo, né, porque a pessoa também fica ativada ali, né, completamente desestruturada, né, porque ela já disse milhares de vezes, ela já falou milhares de vezes, ela já arrumou milhares de vezes, e ela acredita que o adolescente está deixando aquilo ali porque ele é um preguiçoso, porque ele só fica no videogame, e etc e tal, tá? Tem contextos que isso pode acontecer de fato? Sim. Né, mas as crianças e adolescentes, as pessoas com TDAH, a gente já sabe que eles têm uma dificuldade, né, em funções executivas, tá? Para poder planejar, se organizar, executar as tarefas. Então, se a gente conseguir, né, colaborar com isso, então diga, guarde as roupas no armário, coloque os brinquedos na caixa azul, agora estenda a cama, sabe? Vai ter que fazer toda aquela arrumação, mas primeiro, guardou os brinquedos? Tá, então agora a cama, então agora tal coisa. Andréia, mas eu vou ter que ficar falando isso o tempo todo? Muito provavelmente para criança menor, pessoal, sim, até, né, ele conseguir ter essa percepção, né, um pouco melhorada aí das coisas, né, um pouco mais de desenvolvimento aí, e se repetindo esses comportamentos e se habituando, né, para que esses comportamentos também se tornem, né, habituais, tá? Para que ele possa seguir, ele tem uma previsibilidade ali do que ele precisa fazer, tá? Isso vai ajudá-lo no dia a dia e também ajudar os pais aí e os cuidadores a não enlouquecer, não pirar aí, né, com essa bagunça aí generalizada da criança e do adolescente. Quando a gente for dar essas ordens para o adolescente, a gente precisa ser bem específico, tá, pessoal? E bem direto, né? Então, vai lá, pegue a mochila e leve para o seu quarto. Né, traga o casaco, não se esqueça de colocar a lancheira vazia na pia, tá? Filho, pegue a sua mochila, aí espera ele pegar. Agora, né, pegou? Traz o casaco, tá? Isso tudo, tá? Essa instrução que a gente vai dando, né, facilita ali o processamento e também a execução da tarefa, tá? E pede sempre para a criança e o adolescente repetir essa instrução, né, para a gente ter certeza que ele compreendeu, que ela foi ouvida e ele compreendeu, tá? Porque isso também é uma dificuldade que pode aparecer ali no TDAH, nessa dificuldade de compreensão ali, né, do que está sendo pedido, tá bom?
Outra coisa que vai ajudar é recompensa, né? Então, assim, a cada tarefa, né? Por exemplo, vai arrumar o quarto, então tem essas microtarefas aí, né? Arrumando o quarto tem uma recompensa, tá? Quando o quarto estiver organizado, né, você vai poder assistir ali meia hora da sua série favorita, você vai poder jogar 1 hora o videogame, né, você vai poder ir brincar com as amiguinhas, você vai poder fazer colagem, pintura, brincar na piscina. Então, assim, a pessoa, né, a criança e o adolescente, todos nós, mas ele também precisa entender que tem uma recompensa e ela precisa estar próxima, pessoal. Acabou a tarefa, a recompensa, tá? Porque essa questão de olhar para a recompensa a longo prazo também é desestimulante para qualquer um de nós, tá? Mas a gente sabe segurar um pouquinho aí a frustração, né, a expectativa, espera-se, né, que nós adultos saibamos fazer isso, para ter uma recompensa mais a longo prazo, tá? Mas a pessoa com TDAH tem uma dificuldade maior de postergar ali as coisas para a recompensa a longo prazo, né? Então dizer, no final do mês a gente vai passear, talvez não funcione, tá, pessoal, de início, né? Então, terminando de arrumar o quarto, você vai poder jogar o videogame. Terminando de arrumar o quarto, você vai conseguir fazer determinada coisa. Nós vamos tomar um lanche, você vai... Você entende? Pega essa atividade aí, né, que você vê que ele ama fazer e se deixar ele ficar lá horas, e quebre aquilo ali, tá, em alguns passos e traga aquilo ali como uma recompensa, tá? O cérebro fica alegrinho, entende, ele também, né, já tem essa memória de como é prazeroso aquilo lá e ele fica estimulado para fazer a tarefa ali. E não só a recompensa, né, pessoal, mas também as consequências, né, precisam ficar muito claras, né, para a criança e para o adolescente com TDAH, né, e eles respondem bem, tá, as recompensas, mas frequentemente aquelas que são mais imediatas, que foi isso que eu disse agora, tá bom? Isso funciona diferente, tá, no cérebro. Agora, tem uma questão também relacionada a sistema de pontos, que você pode usar, tabela com estrelinha, né, que as crianças gostam, então a cada atividade que fizer ali, né, você pode colocar uma estrelinha imediatamente, né, guardou os sapatos, estrelinha, arrumou a cama, estrelinha, né, fez a lição de casa, estrelinha, no final do dia, se tiver tantas estrelinhas, vai poder fazer tal coisa, né, e aí você constrói isso, pessoal, de forma plausível, tá, que a criança possa realizar e alcance ali, né, a premiação e a recompensa. Não adianta colocar 1 milhão de tarefas lá para a criança, que ela vai completar as estrelinhas ao longo de uma semana, que aquilo não vai funcionar, tá? Ela, como eu já disse aí, ela precisa dessa motivação, dessa estimulação ali para continuar fazendo, né, essas atividades que muitas vezes são desagradáveis, são chatas para nós, principalmente para eles. Tá bom? E sempre elogie o esforço, tá, da criança. Quando ela fizer a tarefa, né, elogie, tá? O comportamento, tá? Assim, imediatamente, tá, pessoal? E de forma bem específica. Muito bom, Laurinha, né? Você guardou seus sapatos no lugar certo. Parabéns, você ganhou um pontinho por isso. Vamos lá colocar a estrelinha. Tá? Então, por quê? Porque o elogio, pessoal, reforça o comportamento desejado. Então, se a gente quer que um comportamento, né, seja repetido, né, que ele aconteça mais vezes, a gente precisa estimulá-lo. Então, o elogio funciona muito bem aí quando a gente quer reforçar comportamentos desejados ali, tá bom? Então, o que a gente também tem que entender, que eu falei agora há pouco, né, que a gente precisa ensinar, né, a consequência para a criança, né, a lógica do comportamento, né, não é causar um sofrimento, deixar a criança lá de castigo, tirar tudo que a criança gosta, tá? A gente precisa ensinar para a criança, né, as consequências ali de não fazer aquilo que precisa ser feito. E aí como que fica, né, pessoal, a consequência, né, pelaquela norma, regra ou atividade ali que a criança não seguiu, não fez, tá? Elas precisam ser previsíveis, rápidas, tá? E não punitiva demais. Então, por exemplo, perder um privilégio por um tempo curto, tá? Determinado ali, 5 minutos, 10 minutos, né? O brinquedo fica guardado, 15 minutos. Tá? Isso funciona melhor, tá? Do que bronca longa, punição severa, sabe? Coisas que a criança não sabe o que vai acontecer, tá? Então, é isso que eu falei sobre ensinar o tipo de consequência, tá? Para a criança. Não é para causar sofrimento, é para ela
entender a consequência de não realizar ali, né, a tarefa, seguir as ordens. Tá? Outra coisa que a gente precisa fazer é minimizar, né, a distratibilidade da criança, né, organizar o ambiente onde ela vai fazer as coisas. Isso ajuda, tá? Ela filtrar aquilo que precisa ser feito ali naquele momento e não ficar se distraindo. Então, aquele ambiente para estudar, né, onde é tudo bagunçado, aquele monte de coisa na escrivaninha, na mesa, no quarto, no chão, isso, pessoal, faz o cérebro, né, da gente já se desorganizar, das pessoas que não têm TDAH. Estou falando da gente aqui, mas o meu, né, é bem TDAH. Então, isso deixa a gente completamente disfuncional, tá? O nosso foco fica assim, ó, tudo chama a sua atenção. Né? Então, assim, ajudar a criança a organizar, tá, os materiais necessários que ela vai precisar antes de estudar, antes de começar uma tarefa, antes de, né, para fazer uma atividade física, qualquer coisa que ela vai precisar fazer, tá? Isso ajuda no quê? Que ela fique ali procrastinando para começar e que ela evite de ficar levantando, saindo. Ah, então eu quero água. Ah, então não sei o quê. Então cadê o lápis? Então cadê a canetinha? Né? Organiza tudo ali em cima da mesa, da onde ela vai fazer as atividades, né? Tira os distratores do ambiente, né? Som, tá muito próxima de janela, onde ela consegue ficar vendo, às vezes no apartamento, né? A criança fica ali olhando o playground, as outras crianças gritando. Então, assim, ajudar com isso, pessoal, facilitar que a criança possa ser recompensada depois por uma tarefa feita, né? Porque ela possa ter essa sensação de que ela dá conta de fazer também, né? Então vamos ter essa empatia, nossos filhos, nossas crianças, nossos familiares, né? Os nossos adolescentes. Tá? Uma conversa também com a escola, com os professores, é muito importante, pessoal, porque ajuda a gente a entender também como é que é esse comportamento, né, essas dificuldades que a criança e o adolescente tem lá na escola, né, no ambiente escolar, e também facilita essa troca, nessa comunicação entre família, escola, o profissional da saúde que está atendendo, o psicólogo que muitas vezes vai lá fazer a visita escolar, vai ter esse contato, né, com a família, com os professores, com a coordenação, com os próprios psicopedagogos da escola, né, com os psicólogos lá da escola. Então, assim, ter este contato, né, é muito importante. Então, compartilhar ali com os professores, né, as estratégias que estão sendo utilizadas em casa e estão dando certo, é muito legal, porque às vezes o professor também consegue adequar, né, aquele tipo de estratégia. Então, por exemplo, colocar o aluno sentado na frente, longe da janela, né, sem muita visibilidade ali, né, do que está acontecendo, muita distração do ambiente, tá? Isso já pode ajudar ele ali, né, a se organizar melhor, conseguir ter maior foco ali na aula, né, durante a aula, não ficar perto da porta, né, perto desses distrações aí sonoras também, visuais e sonoras, tá? Isso ajuda a reduzir aquela sobrecarga sensorial. Uma outra coisa que eu acho muito legal, né, pessoal, e que talvez possa ser permitido ali no ambiente escolar, é aquele objetinho que a gente chama de anti-estresse, né, discreto ali, pode ser um spinner ali silencioso que elas gostam de brincar, aquelas borrachas macias, coisas que elas podem ficar ali, né, apertando, às vezes conseguir se levantar um pouquinho, sabe, para se alongar, para ela conseguir lidar, manejar aquela inquietação interna, tá? Para que não precise interromper a aula por conta, né, de chamar a atenção dessa criança. Então, essas pequenas estratégias, né, também entre a escola, o professor, os pais e os alunos da sala e a própria criança, isso tende, né, a ser muito inclusivo, deixar a criança num ambiente acolhedor e acolher também as diferenças ali, né, fazendo com que ela também consiga fazer esse automanejo ali das dificuldades que ela está apresentando ali naquele momento. Tá? Também com relação às tarefas de casa, né, se for possível quebrar essas tarefas, né, em partes menores para que essa criança possa fazê-las, né, desse jeito, pode auxiliar ali também, né, ensinar a criança aquela técnica Pomodoro, né, adaptada para a criança, claro, né, assim, 10 minutos de foco, 5 minutos de pausa, volta de novo, 10 minutos de foco, 5 minutos de pausa, tá? Porque a criança consegue lidar com esse tempo um pouquinho mais curto, menor,
tá? Essa técnica a gente coloca aí, né, muitas vezes para organizar a agenda, conseguir colocar foco em atividades, né, que são mais desafiadoras ali, mais chatas, né, para os adultos, mas também funciona para as crianças, tá? Tira os distratores, coloca aquele foco ali e dá uma pausa logo em seguida, tá? Para que ela possa se organizar de novo, se distrair um pouquinho, levantar, mexer ali, sair, ir no banheiro, voltar, pegar uma água e foco novamente, tá bom? O feedback também, né, pessoal, né, rápido ali, né, com reforço positivo, também auxilia nisso, porque assim, quando a criança precisa esperar muito tempo, né, para receber esse feedback, por exemplo, né, a nota da prova, às vezes demora 30 dias, às vezes demora 2 semanas, né, e a criança, ela pode ficar muito angustiada, porque ela não sabe se aquele esforço, toda aquela estratégia que ela está fazendo ali, né, vai ter uma recompensa. Então, recompensar, né, talvez com um elogio, um comportamento, né, que a gente queira reforçar, né, muito bem, fulano, você conseguiu ficar atenta aqui na aula, você conseguiu não levantar, né, você conseguiu prestar atenção, não ficar se distraindo tanto, muito bem, parabéns pelo seu esforço, né, você tá conseguindo. Então, isso também ajuda muito, tá, pessoal? Esse manejo aí, né? Andréia, tudo isso que você está falando é lindo, mas isso é no mundo ideal, né? Sim, no mundo ideal. Mas são pequenas mudanças, né, pessoal, que podem trazer ali bons resultados, tá? Não adianta a gente achar, né, que vai colocar a criança na terapia, o adolescente, ele vai ficar 50 minutos ali na sessão e ele vai generalizar aquilo automaticamente para todos os ambientes. Não tem como. Né, é um déficit, ele não consegue. Né? Então, o ambiente precisa ser adaptado, né, para que ele possa ir aprendendo essas estratégias no dia a dia, para que ele possa conseguir fazer manejo, né, dessa desregulação emocional, da ansiedade, né, da tristeza, da raiva, ali naqueles momentos que ele precisa fazer tarefas, né, que são chatas, que são, não são estimulantes para ele, né, não tem muita recompensa. Então, assim, a gente precisa dar para essa criança e para esse adolescente um ambiente, né, facilitador, tá? Para que esses processos possam ir acontecendo ali aos poucos. Então, essa questão também da desregulação emocional, tá, pessoal, é muito comum. E a gente pode confundir, né, essa desregulação com uma simples birra, né? Uma criança que está tentando fazer alguma coisa ali, não consegue, quebra um lápis, joga no chão, um adolescente, dá um soco, né? Mas isso pode estar muito relacionado a essa desregulação emocional, nessa dificuldade, né, de lidar com aquele desconforto momentâneo ali que acontece, né, pela dificuldade de manter o foco, de realização das tarefas, né, essa questão de estar sempre sendo, né, tá numa lupa ali, né, na avaliação, no julgamento alheio. Então, tudo isso pode dificultar muito, tá, essa regulação emocional, e também ela é dificultada já pelo próprio baixo desenvolvimento ali ainda, né, não é baixo, é pelo total desenvolvimento do córtex pré-frontal, que ainda não existe, e também desses sintomas aí, né, do TDAH, que dificultam ainda mais, né, essa regulação das emoções, tá? Então, assim, além dessa desregulação emocional, né, a gente também vê que existe ali uma baixa tolerância, né, uma baixa tolerância à frustração, ao tédio, né, então as crianças desistem mais facilmente de fazer coisas que exigem, né, mais esforço sustentado ali, né, e não são recompensadoras, né, porque a motivação intrínseca de cada pessoa, né, precisa ter esse componente aí, né, e aí é baixa, né, quando a recompensa não é visível, não aparece, ou é alguma coisa que vai demandar muito esforço aí da criança ou do adolescente. Tá? Muitas vezes a dificuldade também de reter, né, informação, depois de lembrar da informação, né, lá adiante no futuro. Então, a criança na escola, né, em casa também, ela pode ler uma questão, né, por exemplo, que tem 2 etapas ali, e ela não conseguir se lembrar o que ela precisa fazer depois. Tá? Então, quando a gente fala em quebrar em etapas, né, também ajuda ali. As crianças, né, especialmente, né, adolescentes também, adultos também, mas as crianças, a gente percebe que tem crianças que interrompem demais. Então, os adultos estão conversando, ela está interrompendo, falando, ela quer falar no meio. E se aquele ambiente, às vezes, está muito silencioso, ela quer, né, falar, né? Isso também tem a ver com a questão da impulsividade, tá, pessoal? Ela acredita,
que ela já sabe o que vai ser dito, então ela acaba completando as frases ali, ou também por essa impaciência, né, de esperar o desfecho ali daquela frase, daquela construção, né, que o adulto está fazendo. Então, muitas vezes a gente diz, criança mal criada, né, criança não sei o quê, sem educação, não sei o quê, mas, né, guardadas, né, as devidas proporções, aí a gente precisa entender que pode ser uma sintomatologia também, tá bom? Então, implementar, pessoal, essas estratégias, né, exige muita paciência dos adultos e consistência acima de tudo, tá? E junto com isso, acolhimento. Isso é que vai ajudar a criança a ir se modelando, se sentir apoiada, tá? Para conseguir obter essas conquistas, né? Ela precisa saber que ela tem uma parceria ali, ela tem com quem contar, né? E sejam os familiares, na escola, no ambiente social, né? Ah, a gente não tem isso a vida toda, Andréia, a vida é diferente disso. Sim, mas se a gente puder construir, né, nesse primeiro momento, esse ambiente onde essa criança, né, possa ir aprendendo aí, passo a passo, de como fazer isso, sem tanto sofrimento, né, para que ela não tenha tanto prejuízo significativo, né, ela e a família, de forma geral, isso já vai ajudar demais essa criança, né, na construção da sua autopercepção, autoestima, né, nas escolhas que ela faz e também, né, nessa percepção de poder escolher as habilidades que ela vai usar em determinados momentos, né, porque à medida que ela vai treinando, né, e tendo maior consistência ali ao longo do tempo, isso também vai se tornando um aprendizado, né, e ela vai conseguir colher ali, né, as recompensas, o fruto ali do esforço, né, da execução das tarefas que ela precisa fazer, e isso tudo vai ajudando aí a modular, né, essa percepção aí desse adolescente, dessa criança, né, e a expectativa também fica mais ajustada aí da família com relação a isso também. E a gente encerra aqui esse episódio, tá? Na próxima semana, a gente vai focar nos adultos. E aí a gente vai mergulhar no manejo do TDAH na vida adulta, tá? As melhores abordagens terapêuticas, estratégias práticas para o desafio no dia a dia, no trabalho, nos relacionamentos, nas finanças, né? E como a família, né, os parceiros, também pode ser um sistema de apoio aí fundamental. Tá bom? Se você é adulto com TDAH, familiar de um adulto com TDAH, não perca o episódio da semana que vem. Esse episódio será para vocês, tá bom? Um beijo grande, pessoal. Compartilhe, curta, né? Deixe dúvidas, perguntas, né? Tanto aqui, né, no podcast, como lá nas minhas redes sociais, Andréia Pinheiro, .psi, né, no Instagram, tem o TikTok, o Spotify, tá, onde você também pode acessar aí através do áudio, né, os nossos episódios. Eu agradeço muito a participação de todos vocês e peço só mais um pouquinho de paciência. O nosso último episódio sobre TDAH chega semana que vem. Tchau, tchau.